Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa primeira aula, do nosso curso básico de teologia. Tivemos na aula anterior a introdução. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Agora sim, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso curso, com a primeira aula, entrando hoje na Bíblia. Nós vamos dar início aí ao nosso curso. Sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe e que possamos aí aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Deixa eu voltar aqui agora, colocar meu slider e vamos dar início. Como eu falei na aula anterior, a importância de estudarmos teologia, a teologia bíblica, onde nós vamos aprender de Deus através da Bíblia. Usando somente a Bíblia, nós vamos aprender aí o plano de Deus para a salvação aí da humanidade, da restauração do homem a partir do pecado de Adão e Eva. Então Deus, o seu plano é restaurar novamente essa comunhão que foi quebrada lá no jardim do Éden. Então nós vamos dar início ao nosso curso e vamos em frente. Deixa eu só abrir a minha aula aqui. Agora sim. A maneira que nós vamos estudar, nós vamos estudar por eras, Então as divisões da Bíblia para nós estudarmos por era seria a primeira, seria a era pré-histórica, a que nós vamos começar a estudar hoje, depois a era patriarcal, a era mosaica, ministério de Jesus, com a vinda de Jesus, e a era cristã. Nós estudando assim, cada vez que nós estivermos lendo a Bíblia, lendo um livro, nós vamos saber em que tempo foi, qual é a era. Lembrando que hoje nós estamos nesta quinta era, que é a era cristã, aguardando a volta de Jesus. Deixa eu só colocar aqui o que nós vamos estudar. Dá uma olhada para vocês verem. Nós vamos estudar todo este estudo, todo este percurso, começando aqui embaixo, na criação, e nós vamos começando pela era pré-histórica, depois a era patriarcal, a era mosaica, e aí chegando lá em cima, lá a vinda de Jesus, e este período da vinda de Jesus até a sua segunda volta, aí, na qual ele irá julgar a humanidade e salvar e condenar aqueles que não alcançar a salvação. Mas esse é o nosso gráfico e nós vamos dar início. Tem bastante coisa aí para nós estudarmos, muito conteúdo, então vamos dar início à nossa aula. A era pré-histórica, ela começa há 4.000 anos antes de Cristo. A cronologia bíblica da era pré-histórica, ela vai de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 10. A cronologia humana vai de Adão e Eva até Noé. E a cronologia histórica ela vai do Jardim do Éden até o dilúvio. Então, a era pré-histórica, de Gênesis 1 ao capítulo 10, vai de Adão e Eva a Noé e vai do Éden ao dilúvio. A era pré-histórica ela teve um período de 1.600 anos e começou há 4.000 anos antes de Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então, como que nós aceitamos esta data? A ciência fala em bilhões de anos, onde a Terra teria bilhões de anos, mas a Bíblia nos fala que a nossa história começa há 4.000 anos antes de Cristo. E como que nós acreditamos nisso, neste tempo? Pela fé. Diz que nós devemos aceitar a criação de todas as coisas pela fé. Então, pela fé, eu acredito que a nossa história, a humanidade, ela começa após a criação de Deus
começa há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Deixa eu mudar meu slider aqui. O livro de Gênesis foi escrito no período de 1446 a 1406 aí antes de Cristo. É a origem, né, o início, a fonte ou no princípio. O primeiro livro, né, do Pentateuco, palavra de origem grega, né, que significa 5 volumes, os judeus chamam, né, de a lei ou a Torá, no qual, né, se conta como tudo o que existe e começou, né, e como surgiram os seres humanos, os animais, as plantas, o pecado, o sofrimento. O livro divide-se em 2 partes, né? Primeiro, a primeira parte do capítulo 1 ao 10, conta o começo de tudo, né? Encontra-se aqui a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte, né, do capítulo 11 ao 50, conta a história aí dos patriarcas, os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, que foram, né, o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fosse morar no Egito. Temos a criação do homem e da mulher, né? Em Gênesis 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, né, nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem ele foi criado do pó da terra. Como que Deus o criou, né? Fez uma estátua de barro, né? Pegou a terra, fez aquela estátua, e o texto diz, né, o versículo 7 diz que Deus fez, né, essa estátua e lhe soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis 2, 18 ao 25, vai nos falar como que Deus criou a mulher, né? Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, né, para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada um ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem do homem, né, foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, né, e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então em Gênesis capítulo 2, né, do versículo 18 ao 25, nos fala como que Deus criou a mulher, né? Primeiramente criou o homem, fez uma estátua de barro, soprou-lhe as narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. E ele viu Adão sozinho, né, pelo jardim do Éden, cuidando dos animais, e já tinha nomeado todos os animais, mas nenhum, né, foi do agrado de Adão, né? E então Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só, né? Farei alguém para que auxilie e lhe corresponda, né? Então Deus vai fazer aí uma cirurgia no Adão, né? Vai tirar uma costela e dali ele vai fazer, né, Eva, a sua ajudadora, né? E o homem vai ficar muito feliz, porque agora ele tinha alguém, né, muito parecido com ele, onde ele vai dizer, né, que ela era osso dos seus ossos e carne de sua carne, né? Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E aí temos Adão e Eva no jardim
do Éden, onde tudo começou. Deus já havia criado todas as coisas, criou o homem, criou a mulher e nós vamos estudar, né, nessa primeira parte. Você já ouviu falar em dicotomia? Ensina que o homem é constituído de alma e corpo. E tricotomia, né, ensina que o homem é consistido aí de corpo, alma e espírito. Esta aula, né, sobre este assunto, eu vou postar em um vídeo falando especificamente desta parte, a natureza, né, do homem e da mulher. O que nós somos? Somos corpo e alma ou somos corpo, alma e espírito? Tá bom? Mas na próxima postagem eu vou postar uma aula especificamente falando sobre isto aqui, onde esta aula vai falar o que acontece com a pessoa depois da morte, né? O que acontece com o corpo, o que acontece com o espírito e o que acontece com a alma. Só voltando aqui nessa parte, a Bíblia tem vários textos que defendem, né, a dicotomia. Tem alguns, né, textos que defendem a dicotomia, onde sendo alma e corpo, onde alma e espírito seria uma coisa só, e o corpo, né, e tricotomia ensina que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Tem base bíblica, digamos aí, para os dois. Mas para este curso nós vamos trabalhar com a tricotomia, onde ensina que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então uma pessoa, quando ela morre, o que acontece com o corpo, com a alma e com o espírito? O corpo, né, nós sabemos que vira pó, e o que acontece com o espírito e a alma? Onde está, né, a alma de uma pessoa que já está morta? E é sobre isso que nós vamos falar especificamente neste próximo vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre essa primeira parte da pré-história e eu vou ainda, bem breve, eu vou estar postando esse próximo vídeo que vamos falar somente deste assunto. Então eu vou passar essa parte, tá bom? Para nós poder separar melhor aí o nosso curso. As bênçãos dadas ao homem. Quando Deus criou, né, o homem, deixou Adão no jardim do Éden, cuidando, né, dos animais, e foi dado algumas bênçãos para Adão e para Eva. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 26 e 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha que interessante, né, as bênçãos dadas ao homem. A imagem e semelhança de Deus, né, lembrando que Deus não tem essa aparência física que tem o homem, né? Quando Deus fala em fazer o homem à sua imagem e semelhança, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no sentido de pureza, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Na parte pura, né? Sem pecado. Seja fecundos, né? Deus deu essa bênção ao homem, né? De reproduzir, né? Foi dado ao homem também o domínio sobre todas as coisas, sobre os animais e tudo que Deus havia criado. Foi dado um jardim, né, muito grande para o homem, né,
usufruir, cuidar daquele jardim, se beneficiar de tudo aquilo que Deus tinha criado, sem pecado, né? Não tinha nada de pecado, eles eram puros, não existia dor, né? Não precisava trabalhar, né? Não precisava suar, tudo estava ali prontinho para ele. Não tinha pragas na terra, né? O jardim deveria ser algo muito, muito bonito, né? E não existia malícia entre eles, né? Entre Adão e Eva, para eles não tinha, né? O pecado, então eles viviam aí muito bem, né? Pena que foi por um curto espaço de tempo, né? Deus deu todas essas bênçãos para o homem, mas deu um mandamento para Adão e para Eva. Deixa eu só acabar a leitura onde eu parei aqui dessa primeira parte. Diz assim: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão, assim foi, né? E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde, manhã, esse foi o sexto dia. O Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, né? Deus havia criado um jardim imenso, né, para o homem cuidar. Mas foi dado um mandamento para eles. E aí no capítulo 2, 15 e 17, diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus deu todas as coisas para o homem, ele tinha autoridade sobre tudo, sobre todos os animais, e ele podia cultivar, ele podia colher o que ele quisesse, podia comer o que quisesse, mas ele tinha apenas um mandamento, né? Não comer da árvore que estava no meio do jardim. Não comerás, nem tocarás na árvore que está no meio do jardim, para que não morrais. Então, apenas um mandamento, e ainda assim, né, foi muito curto o espaço aí de tempo em que levou Adão e Eva a ir contra, né, a vontade de Deus. Eu vou parar essa aula por aqui, porque na próxima aula aí eu vou entrar nessa parte aí da queda do homem, tá bom? Então Deus criou o homem, criou todas as coisas, né, primeiramente, depois criou Adão, viu que Adão estava muito só, criou Eva para Adão, e depois, né, fala que tudo ele poderia comer, podia fazer o que ele quisesse, e apenas um mandamento: não comer do fruto da árvore, né? E Eva foi enganada, né, pela serpente, e também fez com que Adão comesse do fruto. E aí na próxima aula nós vamos falar sobre a queda, né, do homem, a queda de Adão e Eva. E é interessante, né, quando nós olhamos para este estudo, é que desde o princípio, né, o que Satanás faz é pôr dúvida sobre a palavra de Deus na mente das pessoas, assim como ele fez com Eva lá no princípio. Ainda assim ele continua agindo hoje, ele coloca dúvida sobre a palavra de Deus, né? E aí as pessoas têm aí se desviado daquilo que é certo e do que é errado, né? Se desvia de fazer o bem, né, e faz o mal por duvidar da palavra de Deus, tá bom? Essa então é a nossa segunda aula, falando da pré-estreia, da pré-história, onde Deus criou todas as coisas. Deixa eu voltar aqui para nossa aula lá do começo para nós recapitular.
novamente aqui, né, a era pré-histórica, ela vai, a cronologia, né, ela vai de Gênesis capítulo 1 a 10, de Adão e Eva a Noé, e na cronologia histórica ela vai do Jardim do Éden até o dilúvio, num período de 1600 anos, durou, né, este período aí da pré-história. E pela fé nós acreditamos, né, que a nossa história começa há 4.000 anos antes de Cristo. Tá bom? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Então essa foi a nossa primeira aula, né, sobre a pré-história, aonde tudo começou, né, Deus criando o homem e a mulher, e nós vamos, nesta era aí, nós vamos ver, né, tudo que Deus fez, e também vamos ver aí na próxima aula a queda do homem e da mulher. Antes da próxima aula, eu vou postar aí antes de continuarmos essa aula da pré-história, eu vou postar aí um vídeo falando exclusivamente daquela parte. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós vamos, através desse curso, nós vamos entender todo o propósito de Deus em relação à salvação do homem, né? Porque tudo que Deus fez, e aí depois ele vai mandar, né, o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para restaurar, né, o pecado de Adão e Eva, e por consequência, né, do pecado de Adão e Eva, todos nós herdamos este pecado, e aí Deus vai enviar Jesus, né, o seu filho, para morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. E é por isso que eu vou colocar esse vídeo, então, porque a nossa preocupação deve ser com a nossa alma. Onde está, né? Para onde vai a nossa alma? O que é a nossa alma? E aquelas pessoas que já morreram, onde está, né, a alma? As pessoas tendem em falar que todas as pessoas que morrem já estão no céu, né? Ninguém vai para o inferno, todo mundo que morre e fica bonzinho, vai para o céu. Então é o que nós vamos ver aí nesta aula. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Quais as conclusões que nós podemos tirar através da Bíblia, o que acontece com a pessoa depois que ela morre, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tenham todos aí um bom descanso.